Com TV, passa no seu smartphone. Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. E nessa quarta-feira nós estamos fazendo um segundo bloco com essas duas figuras, essas feras que estão aqui conosco, que é o professor Marcelo Oliveira e o amigo Christian Rizardi. Do que está tratando esse programa? Esse programa está tratando da educação relacionada com artes marciais. E olha, no primeiro bloco desse programa nós já aprendemos muita coisa. Aprendemos que as artes marciais, especificamente falando do jiu-jitsu, levam autoconhecimento, levam equilíbrio, levam harmonia para aquelas pessoas que praticam. E mais, nós vimos que não tem idade para a prática desse tipo de arte marcial. Mas no final do primeiro bloco, nós vimos que no Brasil existe uma escola chamada Gracie Barra, né, professor Marcelo? Sim. Que está aqui no Brasil desde que ano? 86. Desde 1986 e que trabalha em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Todo o Brasil. Que tem em torno de 600 escolas no Brasil e está no mundo inteiro. Em torno de 500 escolas no Brasil e o restante fora do Brasil. Olha só, que maravilha. Eu gostaria de falar um pouco falamos sobre currículo, sobre o processo pedagógico do jiu-jitsu dado pela Escola Gracie Barra. O que o senhor poderia nos explicar nesse sentido? Bom, o nosso currículo ele é dividido em 3 estágios, né? O GB1, iniciantes, GB2, intermediário, GB3, avançado, estamos falando de adultos, né? E aí nós temos os programas Jovens Campeões, que a criança começa lá com seus 3 anos e ela vai passando pelos programas até o infanto juvenil, né? Até o adolescente lá com 14 a 15 anos. Então, fora toda a grade curricular marcial, nós temos todo o embasamento educacional. O melhor exemplo? Boletim ruim, não participa da aula. Mas olha, é verdade, é? Sim, boletim ruim não participa das atividades extracurriculares que a gente vem a fazer. Isso é uma imposição sua, professor Marcelo, ou faz parte da Gracie Barra? Faz parte da instituição Gracie Barra, parte da escola Gracie Barra. Então, como a gente falou anteriormente, né, de como se inserir, de como ajudar a sociedade, né, a melhor maneira da gente entrar, a primeira pergunta que se faz a um professor da Gracie Barra: o que a gente pode fazer para a sociedade? Enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, não só a arte marcial. O que a gente pode fazer para aquela criança do bairro, aquela criança que tem dificuldade, né? Trazer para a escola e dar ferramentas para que ela possa evoluir. Qual é a ferramenta? Minha opinião pessoal e a opinião de todos os professores, a educação. Né? Não existe, eu costumo fazer uma analogia, claro, né? Atleta burro. O atleta ele tem que ser inteligente, ele tem que prover, ele tem que saber estudar, ele tem que entender o movimento, ele tem que entender a mecânica, mas principalmente ele tem que estudar para a vida. Né? Então a gente tem muito isso, né? Tem que estar estudando, quer estar participando da Gracie Barra, tem que estar estudando, quer estar participando das atividades lúdicas, tem que ter bom comportamento, tem que ter nota. Por isso que eu falei lá no outro bloco, nós temos as aulas de pais e filhos, né? Porque às vezes a educação passa também pelos pais. Então, educamos os pais, educamos os filhos e educamos a sociedade. Quanto tem que se fazer isso, né, professor? Muito. Nas nossas escolas, muitas vezes a gente tem que começar educando os pais para que esses eduquem os seus filhos. Nossa! Eu me considero um cara abençoado, graças a Deus eu tenho um círculo de amigos, que eu não chamo de alunos, né? Eu tenho um círculo de amigos e, como eu falei no bloco anterior, hoje eu já dou aula para netos, né? Então, a gente acha que não é a medida do sucesso, mas é de como a gente cresce pessoalmente, porque o maior elogio da Gracie Barra é quando você traz um amigo ou um parente para fazer parte da nossa escola. E aí a gente está lá falando de 3 gerações, e aí 3 gerações a gente coloca lá pai e mãe, né? Daí a gente coloca o filho, e aí aquele filho já traz o neto,
Olha só. Então a gente se sente muito satisfeito, mas isso não é uma coisa do professor Marcelo, isso é uma coisa da Grace Barra. Isso não é um mérito meu. É o método pedagógico. Método pedagógico. Então isso é uma coisa que eu tenho gratidão ao meu mestre, que é o Carlinhos, que foi o fundador da escola, e muita gratidão a todos os professores que fazem parte dessa legião de escolas, que normalmente cada escola tem 1, 2 ou 3 professores, mas que compartilham da mesma missão, que a gente não foge à luta, né? O senhor falou Carlinhos, é Carlinhos Grace. Carlos Grace Júnior. Júnior, é vivo ainda? Vivo, mora em Florianópolis, tem o quartel-general da Grace Barra em Florianópolis, 300 metros de tatame, extremamente ativo, dando aula. E foi ele que começou? E ele que fundou a escola Grace Barra, ele é o fundador. E isso, como eu falei no bloco anterior, em 86 ele já tinha essa visão, de expandir, de colocar uma escola Grace Barra em cada cidade, que sai em cada bairro, para que o jiu-jitsu pudesse transmitir para todos os outros o que deu para ele, o que conseguiu para ele. Então, a gente, hoje, pega aquela sementinha que eu recebi lá em 94, que eu fui, eu acho que aluno número 06 da academia em Caxias do Sul. Nossa. Se eu não me engano. E aí, e aí a academia fechou, e eu seguindo a Florianópolis treinar, e fui e me graduei a faixa preta e aí depois tive a responsabilidade de coordenar o Rio Grande do Sul, que é extenso, o Rio Grande do Sul é muito grande. O senhor coordenou? Eu coordeno todas as Grace eu sou o colaborador regional. Toda a escola Grace Barra que se mantém ativa hoje ou que pretende se tornar Grace Barra tem que passar pela minha orientação, A gente não fala, a gente fala colaborar, Não é nem coordenar, a gente colabora para que essa corrente do bem, cada vez ela vá aumentando mais, Então, isso a gente ganhou do nosso mestre essa missão, a gente abraçou e passa ela frente a frente, e aí é como a gente está falando aqui, as crianças querem isso, As crianças gostam de disciplina, elas gostam de serem cobradas, de serem instigadas, Deixa eu pegar esse gancho, professor. Inclusive, para os nossos internautas, quando eu digo que a gente traz gente de peso aqui nesse programa, que o professor está falando, coordenando todas as escolas aqui do Rio Grande do Sul, é porque realmente é gente de peso. Mas falando em gente de peso, vamos conversar também com o Cris. Cris Rizardi, com quantos anos ingressaste na arte marcial? Eu comecei no Karatê com 9 anos. Tá, agora vamos começar com um pouquinho de saia justa, tá? Vamos Pode nessa. ser, né? Pode. Qual foi a primeira aula que tu tiveste, tu te lembra ainda? O que o teu professor te passou na primeira aula? A primeira aula que eu tive, o meu primeiro professor da minha primeira arte marcial, do Karatê, ele fez com que eu entrasse novamente no tatame porque eu não entrei com respeito. Meu primeiro impacto, a criança revoltada, muito ativa, eu entrei de qualquer maneira e ele não, tu volta, tu entra com o tal pé, tu faz inflexão de cabeça, tu vai me cumprimentar o mestre no tatame e aí tu entra. Aí eu comecei a compreender onde é que eu estava pisando e gostei daquilo, porque as crianças, e falo de maneira geral, toda criança ela é sedenta por disciplina. Basta a gente entender como a gente pode se conectar nisso. De que maneira a gente pode passar as noções de disciplina para uma criança. Ela quer isso. E como a gente distingue a criança disciplinada da não disciplinada lá na base de tudo. Eu me lembro, agora tu estavas falando sobre o teu primeiro professor que inclusive disse para tu voltar a entrar no tatame. Eu estava me lembrando que eu estudei meu primário, na época do primário e ginásio, no Colégio La Salle, e na época os professores eram irmãos, e quando o irmão entrava na sala de aula, a gente levantava para dar as boas-vindas a ele como e para cumprimentá-lo como uma forma de educação, Hoje tem que se cuidar quando o professor entra na sala de aula para ele não levar uma apagadorzada ou seja lá o que for, não é brincadeira, mas Então essa questão, verdade. Sabe que essa questão, Cristian, que tu estás falando, é uma questão que me cativa muito, a questão da disciplina, porque é uma necessidade muito grande hoje na sociedade a questão disciplinar. E a arte marcial, tu falasse do karatê, o professor está falando do jiu-jitsu, tu passasse pelo judô. Eu acho que não tem arte marcial que não exija disciplina
para a pessoa? Muito disso, e o professor vai certamente concordar com isso. O fascínio pela arte, ele é filtrado por quem está ensinando, pelo professor. Quando o professor consegue exercer esse amor pelo que ele faz e transpassar isso para os seus alunos, os alunos absorvem com uma rapidez gigante essas lições. E tanto eu quanto o Marcelo fomos alunos do sensei, do Kodansha, Satoru Ebihara, japonês, por isso que tem esse nome, né? Como é que é o nome? Satoru Ebihara. Ele é vivo, ele está em São Paulo, ele não está mais em Caxias do Sul, e ele já é um grande mestre da arte. Qual é o significado de sensei? Sensei é professor em japonês. Ah, sim. E como nosso primeiro professor, o primeiro professor dentro do judô, eu acho que ele é o grande responsável por ser talvez o maior disciplinador que nós tenhamos conhecido. O Satoru era extremamente rígido e talvez ele não se encaixe nos moldes de hoje do que se espera de um professor ou de um pai que vai matricular um aluno. O método dele era extremamente rígido. Mas, como o Marcelo falou anteriormente, eu, na minha história do judô, não mudaria nada. Mas olha... E todas as broncas que a gente levou e tudo mais. Professor Marcelo, 45 anos de atividade, né? 45 anos de tatame, podemos dizer assim, né? Não pensem, quem não pegou o primeiro bloco, que o professor Marcelo é velho, ele começou com 4 anos. Com 4 anos, Marcelo, vamos deixar isso bem claro. De professor, quanto tempo faz que o senhor começou a realmente dar aula? Cara, a minha história dentro da Gracie Barra, ela é muito... Primeiro, assim, eu sempre fui um atleta, eu sempre gostei de competir. Né? Mas não competir contra o Christian, eu sempre fui um cara que eu gostei de me desafiar. Né, de arriscar. Num campeonato não tinha ninguém para lutar, só tinha o Christian. Eu com 70 quilos, o Christian com 130. Tu luta, luto. Mesmo sabendo que poderia perder ou não, eu queria passar pelas experiências. Ou que poderia se machucar. Né? Não, e me machuquei. Né? Mas eu queria sempre passar pela essa experiência. Né? Eu ganhei minha faixa azul com 6 meses de treino. Normalmente a gente leva de até 24 meses, né? E eu ganhei minha faixa azul às 7 horas da noite e a minha primeira turma de aula às 6 horas da manhã. Então eu ganhei minha faixa azul e automaticamente, menos de 24 horas depois, eu já estava dando aula. Isso é interessante. Tem que ser faixa azul para dar aula? Não. Na época, hoje a gente precisa, hoje se divide, um faixa azul ele é um monitor, um faixa roxa ele é um instrutor, né? Não, marrom e preto é instrutor e professor, e roxa instrutor. Então, mas na época, isso há 24 anos atrás, se permitia porque era muito longe, o máximo que se tinha de graduação era uma faixa roxa, que era a 3ª faixa, né? Então eu ganhei, em seguida eu já ganhei a responsabilidade da aula. Então eu me lembro de ser muito pouco tempo aluno de jiu-jitsu. Eu sempre fui um professor, eu sempre estive em busca da educação. Marcelo acho que foi o primeiro faixa roxa do estado. Não, fui o terceiro. Foi um dos primeiros faixas roxas do estado. Era muito raro pra gente, como aluno, naquela época, enxergar alguém com uma faixa maior do que uma faixa azul. Qual é a hierarquia de faixa, Cristiano? Professor? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Aí depois vem as outras faixas, né, coloridas, né? E aí são por tempo de instrução já, né? Que daí seria a branca e vermelha, a branca e preta, vermelha e preta, e aí a vermelha lá no final de carreira. Isso é no jiu-jitsu ou é em todas as áreas? Não, no jiu-jitsu. No judô eu já sei mais faixas. Certo. Eu lhe fiz essa pergunta, professor, pelo seguinte. Vamos colocar então 24 anos de ministro de aula. De aulas, isso aí. Correto? 26, né? 26 anos, olha só. Uma criança de 7 anos, com certeza o senhor treinou. Sim. Milhares, centenas ou milhares, né? Uma criança de 7 anos, que é uma criança que está na idade de ingresso no ensino fundamental, né? Há 26 anos atrás e uma criança de 7 anos hoje. Em termos de disciplina, que comparativo o senhor poderia fazer? 100% diferente, né? As crianças, elas vinham já com uma coisa de casa, com limites.
uma coisa chamada limites, né? Os pais davam limites, né? Então, por exemplo, eu não falava com o meu professor. Aquela criança de lá atrás, há 26 anos, também não falava. A gente tinha que conversar, ganhar, conquistar. Hoje, eles chegam querendo mandar no professor, né? Eles escolhem a hora que eles querem tomar água, eles escolhem a hora que eles querem sair do tatame, eles escolhem a atividade que eles querem fazer, né? Então, a maneira hoje da gente conseguir dar aula para essa criança é totalmente diferente da maneira que a gente dava aula lá atrás, porque hoje envolve os pais, envolve o vô. É isso que eu queria saber. A criança quer sair do tatame para ir tomar água, indisciplinadamente. Como é que o professor age? Não, as coisas começam de maneiras pequenas, né? Por exemplo, a fila no bebedouro. Tem que ter uma fila, tem que ter uma ordem. Primeiro as meninas, depois os meninos. Tá? O teu kimono, ele tem que estar correto, ele tem que estar amarrado, ele não pode estar desbeiçado, ele não pode estar... Limpo. Ele tem que estar limpo, isso, mínimo. Gritos, a gente tenta dosar o tom de voz das crianças, né? Então, hoje o professor, ele tem toda uma série, né, de cursos, de certificação de instrutores e tal, que levam aí. Mas a primeira conversa é com os pais. Eu sempre, por exemplo, agora já não dou mais aula para crianças, eu só dou aula para adulto, mas eu tenho meus professores. Mas eu tenho a conversa com os pais que eu falo, primeira coisa que teu aluno vai querer, teu filho vai querer, é sair da escola. Porque eu vou ensinar não para ele. Ele vai aprender o não. Aí os pais, e aí eu falo, e eu sou muito sério, eu digo, e aí agora depende de ti. Tu vai me deixar dizer não pro teu filho? Ou tu vai levar teu filho embora e tu vai lidar com esse problema lá na frente? Mas né? Olha que... Né? E com essa conversa eu acabo ganhando mais um aluno, né? Que é o pai. né? Então, a gente tem essa gratidão, assim, de isso conseguir... nem é estratégia de marketing. Não, ele é de trabalho mesmo, é método, porque acontece que assim, legal isso, que bacana. Eu digo não, disse não para os meus filhos, digo não para os meus alunos. O Christian é um cara que está beirando, é meu amigo há 25 anos, treina comigo desde sempre e tal, eu digo não para ele, né? Eu sei muito bem os limites, eu acho que tudo se chama limites, né? Então, se o professor sabe dar limites para o aluno, a gente ganha respeito. Então, não se impõe respeito. Isso, respeito a gente se ganha, né? O professor tem que ganhar o respeito. Eu acho que qualquer professor que ganha o respeito de qualquer turma, ele pode pegar a turma mais problemática que seja, se ele ganha o respeito, né, as coisas vão acontecer, né? E aí é o magnetismo, aí é o feeling de dar aula, é de saber puxar aquela criança mais tímida, dar uma freada naquele mais... Um truquezinho rápido, assim, que a gente faz, e quando a criança é muito ativa, ele é demais. Cola aqui que tu é meu ajudante. Isso funciona, né, com os professores, né? E aí cola aqui que tu é meu ajudante. Aí tu já tu fica, o exemplo clássico para aquele menino é você. Então tudo que tu fizer, ele vai fazer. Ele é teu ajudante, né? E aí... Aí são níveis de aluno, níveis de turma. Né? Estamos tendo, como os nossos internautas podem ver, estamos tendo uma aula aqui, né? E Christian, agora puxando mais uma questão, porque eu sei que tu tens uma formação também espiritual significativa, e nós falamos ao longo desses 2 programas, falamos em disciplina, que o professor estava falando agora, falamos em autoconhecimento, falamos em equilíbrio, em harmonia mental, emocional, né? Qual é a importância, não precisamos nos deter no jiu-jitsu, já que tu também praticaste karatê e judô. Qual é a importância da arte marcial na formação do caráter de uma pessoa? Uma excelente pergunta, professor. Acho que, primeiro, precisa existir quem está apto a praticar, a maioria das pessoas está apta a praticar o esporte, não necessariamente está apto a receber dentro de si a filosofia que o esporte traz. Quem está receptivo a isso, com certeza nunca vai sair igual do tatame ou da sala onde ela vai praticar arte marcial. Quem está receptivo a ir lá entender, sim entender, né? Entender o próprio corpo, entender os seus limites e passar daquele limite quando é permitido, né? Emagrecer, seja para ter uma atividade física onde a gente vai extrapolar e tirar o estresse do corpo, seja para fazer um alívio mental. O esporte, ele proporciona isso a quem está receptivo a fazer isso.
E a arte marcial, e falo do jiu-jitsu porque é a arte que eu pratico e venho praticando há esses anos todos, e é a arte marcial talvez que seja mais democrática com quem avança com a sua idade no tempo. Nós temos praticantes no Brasil todo aí, tem gente com 80 anos praticando e praticando muito bem o jiu-jitsu. Ela transforma espiritualmente também, porque o aluno ele faz o seu esporte, ele entende o seu momento, ele se equilibra e ele vai para casa como o melhor filho, como o melhor marido, melhor pai, melhor cidadão. Não só o homem, as mulheres também, né, as mães que estão lá praticando, passando valores diferentes para os seus filhos, trazendo a família para dentro do tatame. Então o jiu-jitsu ele acaba proporcionando isso, né? É uma grande família que vai se juntando em prol de uma prática que alivia o corpo, alivia a mente, alivia o espírito. Mas a gente tem que estar receptivo a isso. Quem não está receptivo acaba desistindo, indo fazer outra coisa, ou não fazendo nada, né? E prejudicando o seu corpo e a sua autoestima. Olha, nossa, eu estou ficando deslumbrado aqui, porque realmente o conhecimento que a gente está adquirindo aqui nesse programa é muito grande e eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando corroboram a pleno com o que eu estou falando. Infelizmente, os nossos programas têm limite de tempo. O senhor fala tanto em limites, né? Sim, aqui temos um limite também, que é o tempo. Mas, professor Marcelo, antes de nós encerrarmos, eu sei que existe aí uma confusão entre as artes marciais e principalmente porque hoje está em moda, ou está na moda, os combates de MMA, enfim, que paralelo a gente pode traçar, por exemplo, entre o jiu-jitsu, ou mesmo o karatê, ou mesmo o judô, ou mesmo outras lutas tipo o Muay Thai, com essas lutas que a gente vê no octógono hoje do MMA. O UFC em geral, ou as lutas de octógono, né, é um mix de artes marciais, é um mix, né? É uma mistura de todas as modalidades. O que acontece é o seguinte, em toda e qualquer modalidade, como em toda e qualquer profissão, existe o bom e o mal profissional. Nas artes marciais também não é diferente. Então, e aí, qual é a melhor? Não existe qual é a melhor. Qual é o atleta mais bem treinado? Seja ele no boxe, seja ele no taekwondo, seja ele, né? Eu costumo falar que o jiu-jitsu, ele vem como um complemento de qualquer outra modalidade. Porque a gente aprende como defesa pessoal, a gente aprende a socar, aprende a chutar, aprende a quedar, aprende a defender e temos o desenvolvimento da luta no solo. Então ela é uma luta de defesa pessoal. De defesa pessoal. Deixar bem claro isso. Bem claro isso, defesa pessoal. A gente parte do princípio que o jiu-jitsu ele foi desenvolvido para o mais fraco, para o mais baixinho, para o mais mirrado, como forma de defesa. Então eu consigo administrar o peso e a força do Christian, transformar isso para o meu lado, né? Então o mestre costuma falar assim, não é a arte de bater mais, e sim a de apanhar menos, né? Então aí já se vê. E aí o que acontece assim, o que se vende na imagem é sangue, é violência, é soco, mas isso não é a escola, né? Tanto que, por exemplo, tu vê que no meu uniforme eu não estou sem camisa, eu estou com uma malha por baixo, o uniforme é um conjunto completo, nós temos socos, aí o nosso contato físico é próximo, né? Sem aquela agressividade, da joelhada, da cotovelada, do chute. Mas e a efetividade? Nada melhor do que perguntar, né, para qualquer artista marcial de outra modalidade como é se defrontar com faixa preta de jiu-jitsu. Né? Nada melhor, né? Então, e normalmente quando tem esse confronto, o cara vem pro jiu-jitsu e ele é recebido, e aí entra o que o Christian falou, no tatame a gente deixa o que a gente tem de melhor e o que tem de pior. Então, muitos atletas vêm com uma mentalidade de agressividade e tal, e saem de outras pessoas. Saem uns caras mais calmos, com outra filosofia de vida, leva para o trabalho, leva para a família, leva para o seu... Esse é o segredo do jiu-jitsu, né? Eu sempre falo assim, cara, tá com um problema, vem para aula. Tá desconfortável? Vem para aula, né? Deixa o teu pior ali. Olha só, para aqueles que nos acompanharam, a gente conversou aqui com essa fera, porque realmente nos mostrou o seu tamanho, que é o professor Marcelo Oliveira, que ao longo de 2 blocos desse programa a gente aprendeu muito sobre artes marciais. E para nós encerrarmos com o Christian, uma perguntinha curta e objetiva, Christian,
Eu tenho 10 anos de idade, eu sou praticante do jiu-jitsu há 3 anos ou 4 anos, e eu sofro bullying na escola ou recebo uma bofetada de uma criança maior do que eu na escola. Qual deverá ou deveria ser a minha reação? Essa é uma pergunta bastante importante. Uma saia justa, né? Bastante importante. E eu me destituo dessa autoridade para responder essa pergunta e passo a batata quente para o professor. Bom, cara, como eu não costumo fugir de combates, né? Então, digo o seguinte. Não fugir. Deslitilmente a gente chama uma coisa chamada fuga de quadril, né? Ele se distanciou. Ó, nós temos 2 situações aí que a gente orienta nossos alunos. A primeira é a fundamental e a mais importante de todas, que ela procure ajuda com o professor responsável, com o diretor da escola, com o seu professor, que ele procure essa ajuda. Ele foi agredido, ele tem que procurar ajuda. Se for final da escola, procura o pai, a mãe, o tio. Então, como eu falei no início, ensinar a falar, né? Não reprimir, ensinar a falar. Primeira coisa é falar. Então, tem que falar pro professor, pro diretor ou pro pai. Terceiro, e que a gente não orienta, né? Mas se faz necessário, eu vou resumir numa frase, né? É melhor ser, né, um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, em última instância... Repita a frase, por favor, professor. Melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, é melhor saber e não usar, do que ter que precisar e não saber. Então, em última instância, sim, se defender. Então aí a gente entra... Se defender fisicamente. Fisicamente. Aí a gente entra no jiu-jitsu, que também é um outro patamar, que o jiu-jitsu é um administrador. Né? Eu posso administrar a força que eu vou usar com o meu colega. Exato. Então eu não preciso dar um soco, eu não preciso dar um chute, eu posso chegar lá no pulso dele, imobilizá-lo, posso chegar lá no pescoço dele e imobilizar o valentão sem humilhá-lo, né? O professor fala, e eu dei a batata quente para ele, mas o aluno da Gracie Barra, com 3 anos de prática, mesmo uma criança, a bofetada, neste caso, seria o fim do processo. Nós atuamos na prevenção disso. No antes, o aluno da Gracie Barra, com esse tempo de treino e de preparação na autodefesa, ele não vai levar a bofetada. Ele vai saber reagir no momento, ensinando o oponente dele naquele momento, o colega que está ali naquela situação, a não fazer mais aquilo. E ele não continuar aquilo, ele se defende e sai. E muito importante nessa defesa é o fator humilhação, né? Porque às vezes a gente revida um tapa com um tapa, um soco com um soco, um chute com um chute, tu acaba humilhando o teu oponente. E Exato. Quando tu subjuga ele, quando tu domina, tu ganha o psicológico, né? Porque tu não humilha ele perante os colegas, mas ele sabe que lá no íntimo dele ele perdeu. Então ele não vai dar um outro passo à frente, ele não vai postergar aquele bullying, ele vai, né? Aquele cara eu não mexo mais. Né? E esse cara que fez esse estágio, que ele passou isso, ele passa a ser um protetor dos colegas. Com certeza. E aí ele passa a ser um protetor, não aquele protetor agressivo, eu vou bater naquele cara que te bateu. Ele passa a ser aquele protetor mesmo, aquele escudo invisível, né? Ele passa aquela aura, né, de segurança para aquele coleguinha que sabe vir ser nosso aluno lá na frente, né? Quase certo, o pai, ele fez isso, quero também. Porque normalmente isso tem uma proporção de peso e altura muito grande, né? Normalmente o cara que vem o bullying é o cara grandão, é o cara lá, o que anda com mais turma. E a arte marcial, ela vai te dar esse embasamento, ela vai te dar essa segurança independente da idade. Com 3 anos aí nós já estamos falando de um cara que já lutou campeonato, um moleque que já se desafiou e se desafia todos os dias na escola. Conhece o corpo. Já conhece o corpo e se desafiou fora. A gente já colocou num campeonatinho, seja ele interno, seja estadual. E aquilo que a gente falou lá no início, né? Da autoestima, né? Às vezes até botar a mão no peito do cara e dizer, daqui não passa mais. Agora, o que foi de muito bacana que vocês dois falaram nessa última pergunta foi o não humilhar, né? Não humilhar, não precisa humilhar, né? Não precisa. Muitas vezes a gente acha que a autodefesa necessita de humilhação, não precisa disso, né? Pois bem,
Maravilha, maravilha e maravilha. Eu tô deslumbrado aqui. Eu queria agradecer demais, professor Marcelo, a sua presença aqui. Eu que agradeço. Amigo Christian, muito obrigado aí pela disposição de estarem aqui conosco, levando todo esse ensinamento para os nossos internautas e para tanta gente que eu sei que nós estamos ingressando nas suas casas. Eu sempre digo, eu peço licença para ingressar nas suas casas, Sim. né? Porque a gente está ingressando, mas eu tenho certeza que com um motivo muito significativo. Estamos encerrando a segunda parte do Fala Professor, que tratou de educação e artes marciais. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Twitter. Eu sempre dou a dica assim, 20 horas de quarta-feira à noite, se entrar no YouTube e digitar Fala Professor, vai encontrar já o nosso programa daquele dia ou qualquer outro programa de dias anteriores. Quem perdeu a primeira parte desse programa, aproveite, veja a primeira parte e também a segunda parte. Foi um prazer nós podermos estar com todos vocês. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.